crianças, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula de matemática e nesta aula nós vamos falar sobre unidade, dezena e centena. Então vamos lá, prestem bastante atenção. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar em unidade, dezena e talvez em centena, mas hoje nós vamos falar novamente e também sobre a centena. Então vamos lá, quem lembra algumas coisas já sobre isso que aprendeu no primeiro ano? Ótimo. Quem não está lembrando muito, vamos com a professora que vocês logo vão recordar algumas coisas. Então vamos lá. Quando a gente olha para essa palavrinha unidade, nós temos que prestar atenção na palavra. Então preste atenção. Uni quer dizer um. Quando nós ouvimos a palavra dezena, o nome já começa com as três primeiras letrinhas, o D, o E e o Z, que formam a palavra 10. Então, dezena está dizendo 10. Centena, 100. Mas 100 o quê? 10 o quê? Vamos lá para entender. Se eu pegar aqui uma quantidade de palitos e contar, eu quero que vocês contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui na minha mão eu tenho 10 unidades de palitos. Por quê? Porque eu estou contando de um em um e eles estão soltos, não estão em um grupo. E eu vou colocá-los agora nesse potinho aqui que está escrito unidade. Esses copinhos que estamos usando, eles estão representando as ordens dos números. Lá na matemática, a posição dos números ocupa uma ordem e é assim que a gente tem que pensar sempre quando a gente vê um número, tá certo? Então vamos lá. Quando eu coloco essas 10 unidades aqui, eu posso colocar, porque aqui é a ordem da unidade. Só que na matemática tem uma regra que nós temos que seguir e não podemos esquecer. Nesta ordem, nós não podemos colocar 10, nunca 10. A gente tem o local certo para colocar esse montinho de 10, esse grupo de 10. Então, na unidade, eu posso colocar somente até 9 unidades. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que eu tenho mais um. E quando eu tenho esse aqui, para eu colocar aqui, não pode. Então, eu vou tirar essas 9 unidades. Com essa que está na minha mão, eu tenho 10. E agora, essa quantidade, esse número aqui, eu tenho o local certo para colocar, que é na ordem das dezenas. Só que na dezena não pode ser solto, porque soltinho é na unidade. Aqui são grupos, somente na casa das dezenas posso colocar grupos de 10, como esse que está na minha mão. Então, a professora vai amarrar aqui. Para que a gente forme um grupo e não unidade, de um em um, não. Agora sim, agora eu posso colocar aqui dentro. Por quê? Porque eu tenho um agrupamento, um grupo de 10. Não posso mais colocar aqui, porque eu amarrei. E agora eu não solto mais. Então, somente aqui. E agora, eu tenho uma quantidade aqui. Quanto eu tenho? Eu tenho uma
vendo na minha mão? Que nós temos um montinho com 10 palitos, ou seja, um montinho de 10 unidades de palitos. Vocês se lembram que aqui tem 10? Então, quando eu faço esse montinho aqui, eu digo que eu tenho uma dezena. E uma dezena é igual a 10 unidades, porque eu tenho aqui 10 unidades de palitos. Então, vejam só, quando eu vejo a posição dos números na ordem que eles ocupam, eu tenho essa mesma representação aqui nessa folha, que é o que a gente vai ver sempre nas nossas lições, nos nossos cadernos. Esse material que a professora está usando é para que vocês possam entender, tá certo? Que lembra um pouquinho o nosso ábaco, que depois a Pro vai comentar, que ficou lá na escola, não é verdade? Então, vamos ver aqui. Nós temos a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Agora, essa representação está dizendo que eu tenho um grupo de 10, uma dezena. Olhem lá, uma dezena e nenhuma unidade. E eu estou formando o número 10, porque eu tenho 10 unidades de palitos aqui. Agora, se nós colocarmos mais uma quantidade, nós vamos aumentando o nosso número. Então, vamos lá. Vou pegar mais um tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posso colocar aqui? 9 pode. Que número que eu formo aqui? Uma dezena e 9 unidades. Vocês sabem que número que representa? 19, quem acertou? Muito bem, por quê? Porque aqui eu tenho 10 mais 9. Uma dezena, que é um montinho de 10, com 9 unidades. Só que agora eu quero colocar mais essa unidade. E quando eu coloco mais uma unidade, eu não posso mais colocar na ordem da unidade. Agora, eu preciso colocar aonde? Muito bem, na dezena. E agora eu fiquei com 2 grupos de 10. 2 montinhos de 10. E eu formo o número 20. 2 dezenas e nenhuma unidade. 2 dezenas quer dizer que eu tenho 10 unidades mais 10 unidades. Então, agora vamos lá. Vou tirar esses 2 grupos daqui, porque agora a professora quer que vocês entendam algumas outras coisas. Já deu para entender que aqui são grupinhos de 10. Nesse aqui, eu tenho grupos de 100. Infelizmente, a professora não tem 100 palitos. Eu vou pegar aqui essa representação que é do material dourado. Ele chama material dourado porque a pessoa que inventou ele usava contas douradas. E por essa razão ela deu o nome de material dourado. Só que hoje ele é representado em papel, borracha, madeira, vários outros tipos de material. Não são mais contas somente. Então, eu tenho aqui uma centena. Toda vez que eu colocar algum algarismo neste local, ele vai valer grupos de 100. Então, quando eu coloco aqui um palito na unidade, quanto ele vale? 1. Se eu colocar o palito na dezena, ele vale quanto? 1? Não. Eu tenho um palito, mas neste local ele está valendo 10. Porque aqui são grupos de 10. Esse palito quer dizer que vale 10.
Se eu colocar um palito na centena, muda o valor dele. Continua sendo um palito, mas aqui ele vale 100. Então, vejam, o número, o algarismo que eu coloco nas ordens, o numeral que eu estou colocando aqui, ele muda o valor de acordo com a posição dele. Se eu colocar o 1 aqui, eu tenho 1. Se eu colocar o 1 aqui, eu tenho 10, como vocês viram na outra folha. Se eu colocar o 1 aqui, ele vale 100. Então, forma o número 100. Uma centena, nenhuma dezena e nenhuma unidade. Vamos fazer alguns exemplos. Se eu colocar assim, nós ficamos com o número 100, nenhuma dezena e 2. Então, fica 102. Um montinho de 100 e aqui 2 unidades. 100, uma centena é igual a 100 unidades. Não sei se vocês conseguem ver os quadradinhos, mas no livro de vocês, depois em algumas atividades, vocês vão ver melhor. No livro de vocês também aparece essa barrinha, que é da dezena. Se vocês contarem, tem 10 unidades. E a unidade que é de 1 em 1. Vamos mais um exemplo. Agora nós vamos colocar 2 palitos na centena, 5 palitinhos na dezena e 1 na unidade. Quem consegue me dizer que número que formou? Pensa um pouquinho. Aqui são grupos de 100. O que eu coloco aqui está valendo um montinho de 100. Então, eu tenho 100 mais 100. Aqui, grupos de 10. 10, 20, 30, 40, 50. E 1. Aqui não é grupo de nada, é de 1 em 1. Que número que formou? Quem acertou? Olha lá. 251, certo? Então, vamos lá, crianças. Para a gente encerrar, nós vamos pensar assim. Sempre que eu ver um algarismo, quais são os algarismos? Do 0 ao 9, tá? Esses algarismos do 0 ao 9 que eu encontrar aqui na unidade, ele é solto de 1 em 1. Na dezena, vale 10, que é um agrupamento de 10, como a professora mostrou. Então, esse montinho aqui eu estou representando por um único palito. Poderia deixar assim também, mas eu quero que vocês entendam que o que eu puser aqui, ele tem o valor de 10 unidades. E o que eu colocar aqui, que a professora não tem 100 palitos aqui, então eu vou pegar esse. O que eu colocar aqui, eu tenho uma centena. Se eu contar de 1 em 1, eu vou ver que uma centena é igual a 100 unidades. Então, grupos de 100, grupos de 10 e de 1 em 1. Tá certo, crianças? Essa foi a aula de hoje sobre unidade, dezena e centena. E a professora quer dizer que é uma aula muito gostosa e que a gente falaria muito sobre ela. Inclusive, tem um joguinho que quando voltar nós vamos fazer. Guardem aí as informações, pensem a respeito e aí nós voltamos a falar sobre isso, tirar as dúvidas na nossa próxima aula online, tá certo? Então, é importante que vocês assistam, se precisar assista de novo, para que quando nós nos encontrarmos lá nos nossos encontros diários, a gente comente essa aula,
tá bom? Um beijo e obrigada, até lá.